Depois de um ano de pandemia, a gente volta a viver o mesmo cenário do ano passado. Comércios fechados, ameaças de demissões, muitos trabalhadores novamente sem a renda mensal. Mas nós sabemos que as contas continuam a chegar. E para orientar você que mora de aluguel ou mesmo tem um financiamento da casa própria para pagar, eu converso agora com o Diego Amaral, que é especialista em direito imobiliário. Boa tarde, Diego. Nesse momento agora, cabe muito bem uma negociação do mesmo jeito que aconteceu da primeira vez, né? Quando todos os comércios fecharam, foi feita essa proposta e muita gente aderiu. Agora é a hora de novo, né? Boa tarde, é um prazer falar com vocês aqui no TJ, na PUC TV, e poder esclarecer um pouquinho sobre as dúvidas de economia vinculadas ao mercado imobiliário. De fato, a primeira onda da crise da pandemia foi um período marcado por muitas negociações. Eu acredito até que neste período a gente tenha uma força maior para essas negociações, tendo em vista vários fatores que se acumularam ao longo do último ano, ou seja, ao longo do ano que a gente vivenciou praticamente o ano todo em pandemia, né? Já que ela começou para nós aqui do estado de Goiás e no Brasil como um todo em março. Por que eu digo isso? Por conta da alta do IGPM, que fechou o último ano em mais de 23%, nos últimos 12 meses já bateu mais de 25%, que é um índice balizador para os contratos de locação, para os contratos de promessa ou compromisso de compra e venda, aquele imóvel adquirido direto da construtora, direto do loteador. O INCC também teve uma alta muito grande, que é quando você adquire um imóvel direto da construtora, mas ele não foi entregue ainda. A correção se dá geralmente pelo INCC e depois da entrega pelo IGPM. Então, por todos esses fatores aliados à volta tão forte da pandemia, do lockdown, dos decretos municipais e estaduais que a gente está vivenciando, é um momento, sim, de negociação, de bom senso, de boa fé entre locador e locatário, entre vendedor e comprador, porque as pessoas estão passando por várias e várias dificuldades. É o momento de se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, para que as duas partes saiam com as menores perdas possíveis. Eu não falo que seja um momento de ganha-ganha ou de ganha para um e perde para o outro. Na verdade, é um momento de perde-perde, mas a gente tem que conversar para que as pessoas percam o menos possível. Pois é comum que essas parcelas cheguem, as pessoas, por não terem dinheiro, acabam não pagando, né? Ou mesmo suspendendo essa questão dos pagamentos, e aí, enfim, acaba virando meio que uma bola de neve, né? Esses juros, eles podem ser cobrados mesmo estando em pandemia? Contratualmente falando, todos os juros, as correções podem ser cobradas sim. Não tem uma previsão legal que estabelece ali uma vinculação à pandemia. O que se pode discutir, e aí se discutiria na justiça, é de repente a revisão de um determinado valor, tendo em vista um instituto jurídico que a gente chama de caso fortuito ou força maior, que é mais ou menos o que a gente está vivendo. A gente vive uma situação totalmente imprevista. Nas últimas décadas, a população não passou por uma epidemia tão grande quanto essa, principalmente no Brasil. Então, poderia se alegar numa revisão, aquele que se sentir prejudicado, uma revisão contratual, seja em locação, seja na aquisição de imóveis, para tentar manter ali uma parcela num valor mais equilibrado. Qualquer situação que demonstre um desequilíbrio entre as partes pode ser revisada pelo Poder Judiciário. Essa é a questão. Agora, do ponto de vista contratual, aquilo que foi realizado entre as partes, podem sim cobrar. Por isso que eu digo que o bom senso deve imperar neste momento. Aquele que supostamente está ganhando, vamos imaginar um locador de um imóvel que queira colocar ali um reajuste de 25%, que foi o IGPM do último ano, neste momento de crise. Se ele forçar esses 25% e o locatário não tiver essa condição, que na grande maioria das vezes não vai ter 25%, é muita coisa, imóveis locados aí a R$5.000, a R$10.000, o impacto financeiro é muito grande, ele também vai perder, porque o locatário não vai conseguir continuar firmando esse contrato e vai abandonar o imóvel. Ele vai ter que procurar outro locatário para alugar. Existe também essa hipótese, né? Mas o que aconteceria, por exemplo, se eu não pago a prestação da casa ou até mesmo do aluguel? No caso do imóvel alugado, o dono pode solicitar rescisão contratual, pedir uma ação de despejo, provavelmente. O mesmo aconteceria para o imóvel adquirido?
a devolução dele? No imóvel, no contrato de promessa de compra e venda, na aquisição de um imóvel, a própria legislação, seja no loteamento, seja na incorporação, estabelece que uma parcela vencida há 90 dias, até 90 dias ou mais, ou 3 parcelas consecutivas que somam 90 dias, dá motivo, dá ensejo para rescisão contratual. Então, poderia, sim, o vendedor deste imóvel buscar a rescisão contratual. O certo a se fazer, existem instrumentos jurídicos para isso, uma vez verificado uma abusividade de uma correção, um desequilíbrio contratual, que se mova uma ação de consignação em pagamento. Consigne em juízo aquele valor que você acha correto ou aquilo que você vai solicitar em liminar para um juiz, para que não haja ali uma decretação de inadimplemento, entendeu? Mas antes disso, eu sempre sugiro que notifique, que busque reuniões, se não tiver realmente alternativa, que se busque o judiciário. Hoje a gente evita falar de judiciário, porque a gente sabe que as demandas são muito lentas e muitas vezes pode impactar negativamente para as duas partes, principalmente neste momento tão delicado que nós vivemos. Bom, eu conversei aqui com o Diego Amaral, que é especialista em direito imobiliário. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a vocês, a todos os telespectadores que nos acompanharam e estou sempre à disposição para falar sobre direito e mercado imobiliário. Boa tarde para o senhor.